Pai querido, nós queremos colocar nessa reunião diante da Tua presença, Senhor. Pai, está aqui Teu povo, Senhor. Estamos nós aqui, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, para reconhecer que existe um Deus vivo e verdadeiro, que está aqui essa noite, Senhor, e que nós celebramos com alegria, com júbilo, com graça, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Nós Te louvamos por este momento tão gostoso de adoração, Senhor. De Te louvar, de Te engrandecer, saber que o Senhor tem cuidado de nós de uma forma especial, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão bom, Senhor, que é poder louvar ao Senhor. A palavra de Deus, no Salmo 150, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Louvado seja. Mas fique à vontade aí, pode sentar, né? Hoje eu creio que seja o culto mais importante do ano, sabia? O culto de Páscoa. O culto de Páscoa representa a vida, representa a ressurreição e a vida, assim como o pastor Vanderlei falou, né? Eu vou liberar o pessoal também, se quiser sentar, né? Marta, fica aí. Marta, fica. Graça e paz. Amados, antes de começar a pregação, eu venho trazer uma palavra aí da pastora Débora para vocês, que ela está muito bem. Nós queremos agradecer como família de Cristo, as orações dos irmãos, de todos os irmãos que intercederam por ela, né? Ela passou por uma cirurgia aí, parecia um nódulo maligno, mas graças a Deus já foi retirado, né? Ela está bem, está se recuperando, e nós queremos agradecer pela oração de vocês, né? Sabemos que é uma notícia muito difícil quando você escuta assim, um diagnóstico: você está com câncer, né? Você está com câncer. E isso traz uma aflição na alma, né? A minha esposa passou dias aí até fazer a cirurgia, né? Até sair o resultado, tudo, né? Ela passou grandes lutas na mente, no coração, né? Mas sabemos que a vitória é certa, né? A luta vem, né? Mas sem luta não há vitória, né? Ela já venceu essa fase, né? Não sabemos o que vem para frente, algum outro tratamento, quimioterapia ou radioterapia, mas para que der e vier, nós estamos juntos nessa parada. Assim como foi a irmã Rose, né? A irmã Rose está aqui, a pastora Rose não está aqui hoje, né? E ela foi também acometida da mesma enfermidade, né? Um nódulo no seio, um nódulo maligno no seio, mas ela já está curada, né? Mas é assim mesmo, amados. Nós somos mortais, somos suscetíveis às enfermidades, doenças, porque sabemos que mesmo que a Bíblia diz que mesmo que ainda você morra, você viverá, né? E a promessa de Deus é para a ressurreição das nossas vidas, né? A promessa de Deus é o que nós temos comemorado hoje, né? Com a família, né? Que a família é o seio, o projeto de Deus para nossas vidas, né? E a família reunida celebrando a ceia, a Páscoa, né? A Páscoa do Senhor, né? Mas antes de entrar no assunto, eu quero apresentar aí os nossos visitantes, né? Eu quero apresentar a irmã Sandra, que é amiga nossa de muitos anos atrás, né? Seja bem-vindo ao nosso meio, né? Estamos muito felizes de estar recebendo você aqui. A Sandra, conheço a mãe dela já desde 1987. Em 87 eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. 87, em outubro, desci as águas. Em agosto, aceitei Jesus. Outubro já desci as águas. Então, e já conheci a mãe da Sandra, a Taninha, que foi professora do Martã, na escola bíblica dominical de manhã, né, a Taninha. Esse aqui é o Martã, essa aqui é a Sandra. Foi também professora, né? Mas lá no colégio, né? Colégio, isso. É. A Márcia também, a irmã da Sandra, né? O Wilsinho, né? Conhecemos toda essa família abençoada, né? E também a Gisela, né? Que semana passada não foi apresentada, né? A Gisela também é a nossa amiga já há muitos anos já, né? O Iago era pequenininho, né, Iago, né? O Mateuzinho, né? Bem pequenininho. Então, nós ficamos felizes, assim, por saber que essa amizade, né? Por mais que está começando com a Sandra, por mais que passe o tempo, nós não temos aí comunicação, mas quando se encontra, a amizade é a mesma, o amor é o mesmo, o carinho é o mesmo, né? A mesma fé, nós somos uma só família, nós somos a família do Senhor Jesus. E aqui está o Iago também, né? Que conhecemos desde pequenininho, já está grande, já é pai, né?
Glória a Deus, né? O tempo passa, né, gente? O tempo passa muito rápido, né? E assim nós ficamos felizes porque trazem lembranças para nós, né? Quando eu vi a Sandra, eu voltei lá 34 anos atrás. Passei um filme assim, rapidinho assim, né? Tempo gostoso, que nós estávamos aí congregando, os primeiros passos de fé, caminhando com o Senhor, aprendendo um pouco da palavra, aprendendo comunhão, vivendo igreja. E isso foi muito bom, até hoje, né? Hoje nós temos, a nossa vida é uma história, uma sequência, né? Nós somos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A nossa vida é uma sequência, nós somos geracionais, né? E nós estamos preparando agora a nova geração, está vindo uma nova geração para aí. Deus está preparando um exército novo de jovens, adolescentes, né? E eu vejo assim que é o plano do Senhor, né? Eu fico feliz porque hoje eu vejo meus filhos aí louvando ao Senhor, servindo ao Senhor. Eu vejo minhas noras cantando, adorando. Vejo meus netos brincando aqui, né? Hoje não tem nenhum mais aqui, é uma bagunça no domingo aqui, né? Isso é alegria para a gente. Para saber que realmente Deus é fiel, né? E aquilo que nós plantamos lá atrás, hoje nós estamos colhendo, né? Plantamos 2 filhos, já colhemos mais 2 noras e 3 netos. Então o negócio está crescendo rápido aí, né? E é legal por isso. E Deus é assim, nosso Deus é assim, né? Então eu louvo pela vida de cada um de vocês aí. Nós estamos aí passando esse período de pandemia, né? Essa praga que está assolando o mundo, né? Creio que logo, logo vai passar, vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus, né? Sabemos que tem deixado muito estrago essa pandemia, né? Hoje era para a igreja estar cheia aqui, mas pela restrição nós podemos receber 20 pessoas só, né? Então, infelizmente, nós temos que se adaptar à realidade atual, né? Mas é gostoso estar celebrando a igreja com todos os irmãos aqui, né? Os irmãos que não puderam estar aqui, vão assistir pelas lives, né? Mas a igreja continua, a obra do Senhor continua. A nossa fé é baseada naquilo que Deus deixou para nós, que é a grande semente da palavra de Deus, né? E eu louvo a Deus por cada ano que passa, cada dia que passa, que as profecias, as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas, né? Caminhando com o Senhor, temos visto como Deus é bom, como vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, gente, servir ao Senhor de coração mesmo, né? Não importa aonde que você está, como você está, mas é importante você ter Jesus dentro de você, manifestando o amor dele através da tua vida, né? Então, como Deus derramou a sua vida, nós vamos entrar nesse assunto hoje. Hoje não tem outro assunto a não ser falar de Páscoa, né? A Páscoa hoje, nós vamos entender um pouquinho mais, os novos, creio que os mais velhos já sabem, né? O que é a Páscoa, né? Nós sabemos que as pessoas se reúnem, Páscoa, feriadão, né? Muitas pessoas gostam porque é um feriado do Páscoa, né? Mas não sabem nem o sentido do que é a Páscoa, né? E nós vamos hoje, através da palavra do Senhor, vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos ver como foi a primeira Páscoa. Saber que Páscoa não é o chocolate, né? Você acha que o chocolate é gostoso? Eu amo chocolate, né? Quem gosta de chocolate, levanta a mão. Eu sou chocolate, né? Tanto é que eu nem compro, que se eu comprar, enquanto não acabar, eu não paro, né? Eu sou viciado em chocolate, amo chocolate, mas tudo que é demais faz mal para a gente, né? Então tem que dar uma seguradinha, né? Mas na Páscoa te dá uma excedida aí, o pessoal come um pouquinho mais. Mas Páscoa não é chocolate. Primeiro porque o pessoal fala que coelho não bota ovo, né? Sabia, né? É uma mentira, né? E a Páscoa veio para ofuscar a mensagem do Evangelho. A Páscoa, muitas vezes as pessoas chegam, Páscoa, né? Mas o sentido da Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho, não tem nada a ver com o chocolate, mas sim a ver com a ressurreição de Cristo, assim como a ver com a história cristã, assim como a ver com o sentido. O Lucas chegou, seja bem-vindo, Lucas. Aquele nosso neto lá, o Martin, né? Nosso bagunceirinho, né? Esse vai ser levita, né? Ele chega na igreja e começa já a bater, né? Porque ele gosta de bateria, gosta de louvor. Mas eu quero dizer para vocês que a Páscoa é muito mais. É um ensinamento para nós hoje, essa noite. E nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Para quem conhece, vai só recapitular e vai relembrar, e vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, e você vai sair feliz, porque isso vai te edificar, né? Mas a primeira Páscoa, amados, começou lá, quando o povo estava cativo
lá no Egito, na época de Moisés. Deus chama um homem chamado Moisés. O cara ele morou 40 anos no Egito, depois 40 anos na terra de Midian, e volta com um chamado de Deus. Deus aparece para Moisés na sarça ardente ali, se manifesta para ele e fala assim, ó, Moisés, eu tenho uma obra para você, é de libertar o meu povo das mãos do faraó, do povo egípcio, né? Sabemos que também aquele povo ali, eles, na época de José do Egito ali, eles estavam a convite de José do Egito, né? José revelou o sonho do faraó, né? Sobre as 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E depois nós vemos que José vem para o Egito e vira governador. Ele está acima de José só o faraó. Então ele era o primeiro-ministro, ele mandava em tudo lá. E a sua família estava passando, foram seus irmãos, né, que venderam ele como escravo, né? E vêm comprar comida no Egito, e eles vêm para cá, e eram em torno de 70 e poucas pessoas que vieram. José se revela para eles, e eles vieram morar no Egito, porque tinha comida. Só que depois de 430 anos, essa população de 70 e poucas pessoas já eram mais de 2 milhões de pessoas já. Ali no livro de Números conta que era 600 e poucos homens, 600 e poucos mil homens, né? Então era uma população gigantesca, né? Então de 70 e poucos se multiplicaram tanto, né? Aquele povo ali se multiplicou. Então esses eram os descendentes de Abraão que estavam no Egito. E eles ficaram 430 anos trabalhando de escravo. Eles não ganhavam salário. Vocês não sabem o que é escravo aqui? Acho que ninguém sabe o que é escravo, né? Escravo, ele não tem vontade própria. Ele tem que fazer o que o seu senhor manda e pronto. E não tem salário. E mal e mal vai comer uma comidinha bem ralé ali para sobreviver. Mas ele não tem mordomia nenhuma, não tem descanso. Quando o patrão dele manda fazer, ele tem que fazer e pronto. Então esse povo estava escravizado lá no Egito. Deus levanta Moisés, né? E dá uma missão para Moisés. Moisés, você vai tirar o meu povo da escravidão. Vai tirar das mãos de Faraó, né? Isso está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, né? Que fala bem claramente sobre essa história, né? E vocês vão entender que aqui foi antes de eles saírem do Egito, antes de o Faraó liberar eles, né? Aconteceu 9 pragas. Deus mandou 9 pragas através de Moisés. E o Faraó não libertava eles. Não liberava eles para sair para o Egito. E na 10ª praga, Deus fala com Moisés o seguinte, ó. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, né? Eu vou ler um pouquinho rápido aqui para vocês entenderem, né? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tornará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então aqui, na verdade, era o começo de primavera. Alguns falam que era o mês de abril, né, entre março e abril, né? O começo do início da primavera, Deus fala para que Moisés fala assim, ó, vocês vão se reunir nas suas casas e cada um pega um cordeiro, né? Olha a palavra, cordeiro aqui, né? Vamos ver se vocês se ligam com alguma coisa com o Novo Testamento, né? Aqui é um cordeiro, né? Vocês vão matar esses cordeiros, né? Vão pegar o sangue dele, vão ungir os umbrais da porta, né? E de noite vocês vão assar esse cordeiro e vão comer com pão sem fermento e com ervas amargas, certo? Esse é o mandamento que Deus, né? Então, ele fala assim, ó, se a família for pequena, se junta com outra família, né? E vocês vão, à noite, vocês vão comer esse cordeiro, comemorando a saída de vocês do Egito. A libertação de vocês do Egito, né? Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Porém, calculareis quantos bastam para o cordeiro, né? E o cordeiro será sem defeito. Ó, outro detalhe aqui, ó, o cordeiro será sem macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né?
E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da noite. Você vai matar ele, né? Tomarão o seu sangue e porão em ambas as ombreiras, nas vegas da porta. Então, quer dizer, matava o cordeiro, pegava o sangue daquele cordeiro e pintava, né, com sangue, né, as umbrais da porta, né, os caixilhos, né, caixilho, aquela moldura assim, né, e pintava lá com as folhas, né, pintando os umbrais, né, continuando. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Aqui, pães asmos são pão sem fermento. Fala assim, pão sem fermento. Ervas amargas, né? Então, esses são os elementos dessa celebração, né? Que é a Páscoa, né? Então, isso é Páscoa, né? Páscoa quer dizer passar, pular. A palavra é pesar, né? Pesar é Páscoa, pesar é pular, né? Então, ali o Senhor falou assim, que o anjo da morte, né, passaria nas casas e mataria os primogênitos. Aquelas casas que tivessem o sangue nas ombreiras da porta, o anjo da morte pularia e entraria na casa de outro que não tivesse. Então, foi uma ordem que Deus deu para os filhos de Israel, os hebreus, né? Deus deu uma ordem para eles, ó, vocês vão, passa sangue lá, e de noite vocês fiquem dentro de casa, não saiam. Né? Eu não sei se estão usando máscara, né? Mas acho que não. Né? Máscara é para nós agora, né? Então, fiquem dentro de casa. E o anjo da morte virá de noite e vai levar todos os primogênitos nascidos naquela época ali, naquele momento, né? Creio que naquele ano, né? Então, nós vemos ali Deus cumprindo a sua promessa. E realmente aconteceu, né? Aconteceu que aquele anjo veio, matou o filho do faraó, que era a pessoa mais importante de ali, que estava do coração endurecido, que não queria que o povo saísse debaixo da escravidão. Olha que interessante. O faraó não queria, imagina. Quem que vai querer? O cara tinha 2 milhões de pessoas de mão de obra de graça. Pessoal? Por que eu vou liberar se não preciso pagar nada? Né? Qual empresa que não queria ficar com 2 milhões de funcionários de graça, só dando comida e, ó, vocês vão trabalhar 24 horas, 18 horas, vão produzir. Então a escravidão trazia peso para eles. Né? A escravidão era uma coisa pesada para o povo judeu. A escravidão era uma coisa... era triste, porque eles não tinham liberdade. Ah, fim de semana eu vou visitar meu parente. Não tinha esse negócio não, querido. Ah, eu vou para a praia fim de semana. Não tinha isso não. Era trabalho, você era escravo. Você não manda na sua vida. Olha que situação, né? Escravidão é uma coisa, né? Então nós vimos ali que realmente aconteceu isso. Vou resumir aqui para não ficarmos aí muito biblicamente, didaticamente, mas vou dizer que ali aconteceu essa situação que o povo obedeceu um mandato do Senhor e trouxe o quê? Trouxe a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Então o anjo da morte veio, matou muitos filhos dos egípcios. Aí o faraó ficou com tanto medo, as 9 pragas ainda não tinham convencido o coração do faraó, mas essa foi a fatal, a fatídica, né? E ali ele liberou esse povo, ó, pode ir embora. Aí o povo já aproveitou que ia embora, falou, só que nós vamos levar os animais, pode levar. Aí ficou fácil, o faraó está bonzinho, né? Leva, né? Sai fora daqui logo. Sai fora aqui, que esse povo está trazendo maldição para minha família, para o meu povo, né? E ali o povo foi liberto das garras de Faraó. Isso é Páscoa, querido. A Páscoa, na verdade, é a passagem do povo da escravidão para a liberdade. Fala assim, escravidão para a liberdade. Ali, o povo de Deus recebeu uma carta de euforia. Como diz, se fosse a escravatura também, uma carta de libertação da escravatura, né? Onde o povo todo foi liberto. E saíram do Egito, foram para a direção a Canaã. Só que passaram pelo deserto do Sinai no meio, né?
E ali nós sabemos que aconteceu muitas coisas, né? Só que eles ficaram 40 anos nesse deserto. Mas o importante que eu quero ensinar para vocês aqui, queridos, o conteúdo dessa mensagem hoje, é para vocês terem uma relação. Esse aqui, o Velho Testamento, é uma sombra do Novo Testamento. Ele mostra, assim, o que nós cremos hoje, né? Vamos voltar agora, vamos pular lá para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Assim, Nova Aliança. A velha já passou, né? Temos uma nova agora, né? João 1:1, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Deus tem um novo plano aqui para nós, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Havia nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aqui nasce a nova aliança, nasce Jesus, né? Profecias lá de Isaías 55, versículo 3, fala que, Isaías 6, 9, 6, também fala que um menino de Deus, né, seu principado estava sobre a vida dele, que o Messias viria para salvar o povo de Deus, né? Só que aqui nós vemos que Moisés foi o Messias, né, foi o enviado de Deus lá na velha aliança, para libertar o povo das mãos de Faraó, né? Ali o jugo era pesado, era chicote no lombo, né? Mas agora aqui Deus promete novamente um Messias, um Salvador, uma pessoa que vai redimir o mundo, né? E nós vemos lá aqui, esse versículo que eu quero colocar aqui para vocês, que é o Mateus 26, 26, que esse Messias já está lá no final da sua caminhada. Jesus veio aqui na terra, curou os enfermos, expulsou demônios, né? Primeira coisa, Jesus passa lá no Rio Jordão, tem uma conversa com João Batista, né? E João Batista fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus aparece no Rio Jordão ali e começa o ministério de Jesus. Ele desce as águas, o Espírito Santo vem sobre ele e ele começa a caminhar na sua missão. Jesus tem uma missão aqui na terra, de pregar o Evangelho, de trazer as boas novas acerca do reino dos céus, para aqueles que ainda não conhecem o Deus vivo e verdadeiro, né? Daí ele fala assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29, por favor, antes desse versículo aí, né? Então Jesus, ele tem uma missão de resgatar a humanidade, né? No dia seguinte, João viu Jesus, né? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então a missão de Jesus é tirar o pecado do mundo. Aquele pecado lá que começou lá no Jardim do Éden, né? Onde veio a desobediência, ali entrou a desobediência, e através de uma desobediência, Adão e Eva pecaram e foram lançados fora do jardim. Perderam acesso ao jardim. Porque eles, por causa da desobediência dele, então ali entrou o pecado no mundo. Através de um homem entrou o pecado no mundo. Aí Deus falou que o plano A, que é o plano original de Deus, que é o Jardim do Éden, que o homem quebrou a aliança, né? Que, na verdade, o homem quebrou a aliança de obediência. Porque nada mais é que no Jardim do Éden nós vemos o ser humano se manifestando através do orgulho e da altivez. Porque quando a Eva escuta essa mensagem, olha, se você comer aquela fruta lá, você vai ser igual a Deus, entrou o que no coração de Eva? Entrou o orgulho, né? Ali entrou o orgulho. E ela pecou também, sabe por que ela pecou? Porque ela estava muito pertinho daquela árvore. Ela via aquele fruto, né? O jardim era imenso, era enorme, tinha muitas árvores, tinha muitos frutos, né? Mas aquele fruto chamava a atenção dela, chamava a atenção de Eva, né? E a serpente veio e enganou ela. Porque
de tanto que a Eva passava perto daquele fruto e ficava admirando. Nossa, esse fruto é bonito, né? Esse fruto é bonito, né? Esse fruto é bonito. Então, se a Eva não tivesse estado tão perto do fruto do pecado, creio que ela não teria pecado, né? Então, isso serve para nós também. Muitas vezes nós andamos muito perto das coisas que são pecadoras, né? Muitas coisas que aos olhos humanos parecem bons, mas aos olhos de Deus é pecado, é errado. E muitas vezes as pessoas ficam muito perto do pecado, por isso que elas pecam, sabia? Então o pecado é o problema da humanidade. Fala assim, pecado é o problema da humanidade. Sabe por quê? Porque Isaías 59, 1 e 2 dizem que duas coisas nos separam de Deus. São os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então, quer se separar de Deus? Peque. Mas, para o pecado, Deus arruma uma solução, que é esse versículo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o problema da humanidade é o pecado. Você sabia que aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui na igreja? Geralmente as pessoas perguntam, né? Na igreja, o que pode fazer, pastor, né? Já viu essa perguntinha, não? Já viram, não? O que pode fazer? Fala, você pode fazer tudo, menos pecar. Tá boa a resposta, não? Você pode fazer tudo, menos pecar. Tudo é lícito, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, você tem liberdade em Cristo fazer o que você quiser, menos pecar. E sabemos que pecar é errar o alvo. E o alvo quem é? Jesus Cristo. Então nós vemos aqui Jesus agora celebrando a ceia, né? Jesus veio aqui na terra, curou os enfermos, né? Expulsou demônios, trouxe as boas novas acerca do reino dos céus, né? Trouxe os seus estatutos, né? As bem-aventuranças, né? Mateus 5, 6 e 7. É muito legal, que fala muito sobre a doutrina de Jesus. Né? Bem-aventurados misericórdios, né? Os misericordiosos, né? Vamos lá, só dar uma passadinha rapidinho aqui, só para vocês verem. Mateus 5, aqui tem uma lista assim, de bênçãos, né, de Deus, né? Que servem para o nosso dia a dia, né? Diz assim, as bem-aventuranças, né? Jesus pregando para multidões, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, você for uma pessoa misericordiosa, você vai alcançar misericórdia. Agora, se você for uma pessoa dura, justa, a mesma medida que você medir, você será medido. E vem vindo lá. Bem-aventurados pacificadores, né? Porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Ei, você é pacificador ou você é aquele que põe mais lenha na fogueira? Se a pessoa está com o coração irado com outra, você, realmente, você tem razão. Tem que ir lá e brigar. Você é desses não, você é desses não, né? Ou você é pacificador? Não, querido, perdoa, você foi mal entendido aí. Como é que você se comporta nas situações do dia a dia? Você é aquele que fomenta para a pessoa ficar mais irada, né? Você tem razão. Né? Ou se a pessoa é aquela que vem com o coração brando, né? Não, deixa, às vezes a pessoa falou que lá no momento difícil dela, às vezes ela não pensou que falou, te ofendeu, mas perdoa. Uma hora vai vir à tona, você vai ser curado. Essas as bem-aventuranças, né? E vem vindo, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Aqui fala sobre limpeza do coração. Como é que é o teu coração? Teu coração é puro? O teu coração é um coração contaminado das coisas mundanas e perversas. Queridos, nós estamos no reino dos céus. O reino de Deus é diferente do reino lá de fora. O reino lá de fora é olho por olho, dente por dente. Até na época da lei era assim também, né? Nós não, nós temos que alcançar misericórdia, nós temos que ter paciência, nós temos bondade, longanimidade. O dia a dia, gente, nós estamos num turbilhão de coisas aí. As pessoas estão insanas, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão doentes emocionais, espiritualmente falando, estão doentes as pessoas.
E nós temos que ter muita graça para viver aqui nessa terra, né? Escutamos cada história cabeluda aí, por causa de uma briga de trânsito, a pessoa perde a vida, né? Leva um tiro do nada. Então nós temos que estar muito cuidado para nós vivermos nessa terra aqui. Porque a terra está estressada, as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão com falta de amor, as pessoas não têm amor pelo próximo, elas estão preocupadas em si mesmo, né? São amantes de si mesmo, são arrogantes, as pessoas estão sufocadas com os problemas do dia a dia. Isso, nós que temos a verdade, nós temos que andar debaixo desses princípios da palavra aqui. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser longânimos, nós temos que conversar com as pessoas considerando o vaso mais fraco, né? Nós somos servos, nós estamos para servir aqui na terra. Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E para que serve o sal? Para dar tempero, para dar gosto, né? E sal demais faz o quê? Estraga, né? Estraga o sabor, né? Fica horrível, né? Uma comida muito salgada. Fica horrível. Então, se você tem o sal, você tem que colocar na medida certa. Nem mais, nem menos. Se for fazer uma comida com pouco sal, fica meio sem graça, né? Você come até, não vou dizer que não, né? Claro que você também não pode ser exagerado no sal, né? Mas tem que ter uma medida, fica sabor agradável. E assim é o cristão. E assim é o cristão. O cristão hoje, nós somos o sal da terra. As nossas palavras têm que ser agradáveis às pessoas aí de fora. Né? Não sei se foi John Wesley que falou, né? Ó, pregue o evangelho para todas as pessoas. Se precisar, use palavras. Já viu isso lá? Você é carta viva. Nós somos cartas vivas. Nós temos que refletir o amor de Cristo que está dentro de nós. A glória, a presença, o favor do Senhor está dentro de nós. As mãos vivas do Senhor estão operando em nós. É claro que nós somos vasos de barro, sujeitos às fraquezas, cheios de medo, mas o amor lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Medo é do capeta. Deus nos deu espírito de ousadia, coragem, amor, paciência. Então, nós precisamos passar pelo tratamento de Cristo dentro de nós para sermos curados, edificados, transformados. Porque nós viemos de uma natureza caída. Só que nós não podemos permanecer nessa natureza caída. Nós temos que ter uma mudança de atitude, uma mudança de vida, para que essa natureza venha para fora. A melhor coisa que existe na vida é você ser curada pelo Senhor. Você ser curada dos teus medos, né? Dos teus achismos, das tuas coisas que você acha que você não é capaz, das suas incapacidades, vamos falar assim, né? Deus vem nos curar de dentro para fora, porque Deus quer colocar em nós vida. É isso que Jesus veio trazer lá, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. O pecado nos escraviza. O pecado que está em volta de nós a todo momento, né? A Bíblia diz que o diabo está em derredor, né? Rugindo como um leão, né? Querendo fazer o quê? Tragar a mim e a você. E se nós dermos ouvido para a voz do capeta, aí nós somos presas fáceis, né? O diabo também, ele é muito astuto, né? A primeira coisa que ele faz é levar uma ovelhinha para o canto lá, bem isoladinha, né? Por isso que nós temos, ovelha tem que andar em rebanho, gente. Vocês têm que entender isso. Que andando em rebanho é segurança. Porque quando eu vejo esses programas de National Geographic aí, né? E geralmente se vem aquelas manadas tomar água ali no riacho ali, né? E lá está cheio de jacaré. E ela sabe que tem jacaré, mas só que elas precisam tomar água. A necessidade da água é tão grande que ela precisa daquela água. Então elas arriscam a sua vida por causa daquela água. Só que o que acontece? Algumas ovelhas, alguns animais se dispersam do rebanho, ficam mais do lado. Esse é um alvo fácil. Esse que o jacaré, o leão, o tigre, não sei o que lá, vai pegar porque é fácil. Mas quando o rebanho está unido, eles estão fortalecidos, vem o leão, vem o urso, vem o jacaré, vem qualquer outro animal, vem pegar, e o animal, o rebanho fortalecido ali, eles vão lutar contra o inimigo. Já vi várias cenas
onde tinha lá os antílopes, né? E veio o leão e os outros chegaram perto, ali começaram a enfrentar o leão era um só, eles estavam uma manada, e ali eles foram vencidos, o leão caiu fora. Então, por isso que a igreja, nós temos que estar unidos, fortalecidos. Por que congregar? Congregar é bom porque nós nos alimentamos da palavra, nos fortalecemos da nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela edifica os nossos corações, ela transforma a nossa vida, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso raciocínio, a nossa mente. Quando a palavra de Deus entra, a luz entra e a escuridão vai embora. Muitas áreas na minha vida ainda, quando tem escuridão, a luz vai entrar e vai iluminar, e essa escuridão vai embora. Pensamentos humanos malignos vão embora. Gente, nós temos o poder que é em nós, que é o Espírito Santo de Deus. A igreja hoje é viva. Hoje nós celebramos um Deus vivo, um Deus que não está no madeiro mais, que morreu, que ressuscitou e que hoje está à direita de Deus Pai. E que deixou para nós o Espírito Santo para nos guiarmos em todas as áreas. Nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. Nós precisamos andar como Cristo andou, debaixo de obediência à palavra, debaixo de obediência à vontade de Deus. Jesus, qualquer situação, ele chegava e ia para a oração. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Tudo que acontecia aqui na terra, por intermédio de Jesus, era a vontade do Pai. Fala assim para o teu irmão, era a vontade do Pai. Então, a obediência é uma virtude de Jesus que nós devemos seguir. Nós devemos imitar a obediência a Cristo. Nós temos que imitar aquilo que Jesus fez, porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus deixou uma igreja vitoriosa. Contra o quê? Quem pode me responder? Contra o pecado. A nossa luta, amados, é contra o pecado. A Bíblia fala aqui lá em Efésios 6, 10 ali, que a nossa luta não é contra pessoas. É contra principados e potestades, contra hostes celestiais da maldade. Existe um mundo espiritual que nós não enxergamos, mas que ele é real e que influencia a nossa vida. E a nossa vida não pode ser lacrada, parada por causa de principados e potestades. Nós temos que avançar. Efésios 4 fala que nós devemos ter o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos, nós somos santificados. Nós precisamos das virtudes de Cristo em nós para vencermos as batalhas. Jesus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Agora ele passou o bastão para nós. Quem tem que vencer o diabo agora? É você. É a missão da igreja agora. Com Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Mas nós precisamos vencer as trevas. A Bíblia diz que lá em Tiago 4, né, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a função nossa como cristão, como servo de Deus, como essa Páscoa está chegando, é nós andarmos debaixo de obediência. Os planos que Deus tem para nós são perfeitos, queridos. Deus tem planos de paz para nós. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Ele é nosso Pai, nós somos ovelhinhas desse pasto, nós somos ovelhinhas desse rebanho, né? Nós somos o rebanho de Cristo aqui na terra. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que andar como sábios, não como nécios. Nós temos que ter uma visão celestial, uma visão espiritual. Não podemos ser levados por vento de doutrina. Nós temos que saber quem nós servimos. Quem você serve? Essa é a pergunta. Quem você serve? Quem você está servindo? Você está dando ouvido para a voz para quem? Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Porque nós temos que ter o discernimento de vozes. O diabo só vem para roubar, matar, destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância em todas as áreas. Então nós somos vencedores. Mas quando nós obedecemos, somos vencedores. Quando andamos debaixo de rebelião, rebeldia, aí a nossa derrota é certa. Porque quando nós somos obedientes, Deus entra na nossa batalha. A minha luta não é minha, é do Senhor, porque eu com Ele tenho uma aliança, e essa aliança é eterna,
porque Deus nos colocou como reis e sacerdotes aqui na terra. E essa função, por que é o rei? Nós vamos reinar com Jesus aqui na terra. Como que eu reino com Jesus? Sabendo que nós somos embaixadores de Cristo aqui, nós somos boca de Deus lá fora para trazer as boas novas acerca do reino dos céus. E o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é Jesus. É vida, vida em abundância. Chega de tristeza. Não tem mais tristeza. Chega de derrota, não existe mais derrota. Se você está sendo derrotado, é porque você não está em comunhão com esse autor da vida. O autor da vida, ele vive dentro de nós. O Espírito Santo, o Consolador, ele está dentro de nós. Ele nos ensinará todas as coisas, todos os dias. Não é só no domingo, não é só na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado. E essa é a vida que veio para nós. Então, assim como lá no deserto, Moisés foi levantado para libertar, né, o povo do Egito. Isso chama-se Páscoa, né? Passar, né? Passar, o anjo da morte passou e o povo foi liberto. Agora nós vemos aqui, em Mateus 26, Jesus também celebrando a mesma ceia, a mesma Páscoa, né? A Páscoa representa Jesus, a Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lá também tinha um cordeirinho pequeno lá. Esse cordeiro, ele tinha a função de imolar e cobrir o pecado do povo, né? É como se fosse um salvo-conduto. Mas agora Jesus vem aqui na terra, derramando seu sangue precioso. Sangue de um inocente, não teve pecado nenhum, não teve nada que alguém pudesse acusar alguma coisa na vida de Jesus. Jesus, sobre o seu currículo perfeito, currículo divino, sábio, sabedoria. Os fariseus vinham ouvir Jesus falar, né? Nicodemos veio ter com Jesus, e ali ele recebe um banquete de informações celestiais, né? Pergunta como é que é nascer de novo, né? As perguntinhas básicas que nem ele, como conhecedor da palavra, Nicodemos não sabia responder Jesus, porque ele conhecia só a lei. Jesus é a graça divina. A graça vinha a nós através do favor do Senhor. Então nós vemos ali Nicodemos, vemos ali Jesus reunindo com seus discípulos no dia que ele foi traído, a Bíblia fala, né? Mateus 26. Vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Continua. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Nós temos hoje a ceia também. Depois nós vamos fazer isso aqui na prática, né? Aqui está a parte teórica, né? Jesus ensinando, né? Continua, né? Isso, continua. Amém? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então esse sangue, ali a celebração da ceia, Jesus estava anunciando, pré-anunciando a sua morte. Então também era uma cerimônia ali, né? Assim como foi uma cerimônia da Páscoa lá, Jesus também estava celebrando a Páscoa. Coincidência, no mesmo dia, né? Na Páscoa também, né? Foi na sexta-feira, era Páscoa em Israel, né? Existia Páscoa, estavam celebrando a ceia. Então nós vemos agora os elementos mudando um pouquinho, porque é uma nova aliança. Não tem mais cordeiro, certo? Agora fala vinho e pão, né? 2 elementos. Então agora o cordeiro sai fora, mas na verdade não saiu fora, que o cordeiro estava ali, estava para ser morto, que era Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ali nós vemos a vida vindo, se manifestando através da graça, do favor, dos planos de Deus. Então o plano de resgate de Deus é perfeito. Fala assim, o plano de resgate de Deus é perfeito. Foi derramado sangue de um inocente. E ali os pecados são redimidos. Nós somos resgatados, nós somos redimidos da condenação eterna, porque um inocente morreu no nosso lugar. Agora a pergunta que não quer calar: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus?
pecados. Vamos lá. Nossos pecados. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus, querido. Ele mesmo se entregou por si, por amor a nós. Com certeza a resposta de Gisela está certa. Foi os nossos pecados que levou ele à cruz. Se não fossem os pecados, ele não teria que passar pela cruz. Está certíssimo. Mas Jesus se entregou por nós, como sacrifício vivo. Gente, foi uma morte terrível. Meu Deus, aquele filme Paixão de Cristo lá eu não consigo assistir. Eu acho que creio que foi até pior, né? Mas eu não consigo assistir, gente. É muito forte, claro. A morte do nosso Mestre Jesus, muito forte. Você não tem o tamanho que Jesus passou naqueles momentos ali, de morte, de ressurreição, né? Sabemos que ele levou, naquele momento, né? Eu estive lá em Israel, lá, né? E passei pela Via Dolorosa lá. Está igualzinho, mesmo, né? A cidade antiga de Israel lá. A Via Dolorosa, quando Jesus passou lá, antes de ser ali condenado pelos soldados romanos, né? E ali a Via Dolorosa. Ali é um lugar de sofrimento. Parece que as pedras falam. Aqui passou o meu mestre, aqui passou o meu Senhor, né? O meu amado passou por aqui, levando na cruz, uma cruz que não era nossa, que ele quase nem conseguia carregar, de tão pesada que eram os nossos pecados. Ali ele carregou o peso do mundo, dos pecados do passado, os pecados futuros. E lá na oração de João 17, Jesus já estava olhando nós lá, sabia? Se você ler o Evangelho de João 17, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus estava orando por mim lá, está orando por você, né? Está orando pela Ellen, pela Sandra, pelo Rony, pela Gabriela, pela Tisa, pela Maria, pela Vanessa. Jesus já estava orando por nós. Porque ele já estava vendo que num dia nós íamos chegar aos pés de Jesus, reconhecer o seu sacrifício e receber a vida eterna. E ali nós vimos a obra de Deus completa. Jesus, na sua humanidade, ele ora diante lá do Getsemane, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Gente, olha, eu creio que às vezes a gente sente uma opressão assim, em certas situações que acontecem na vida da gente, né? Quem sabe o que eu estou falando? Parece que você vai desmanchar. Por causa de uma opressão, por causa de uma luta, por causa de uma batalha, você vai desmanchar. Imagina o peso do mundo todo, querido, nas costas do mestre. Ele carregando nas costas os meus pecados, teus, tudo aqui, ó. E os que passaram, toda a população do mundo, carregando nas costas. Gente, eu não sei o que é isso. Não tenho nem noção que Jesus sentiu na hora. Eu não tenho nem noção, não consigo dimensionar isso. Eu só consigo dimensionar quando às vezes eu tenho uma luta, e essa luta é pesada, às vezes você quer berrar, clamar, você não sabe o que fazer, aquela angústia vem, aquele sentimento vem de pavor, de horror, de crise. E Jesus ali na cruz, firme. Não, Jesus humano, né, que ele é a humanidade e a deidade juntos, né, porque Jesus humano recebeu a divindade através do Espírito Santo. Mas ali quem está clamando ali, eu creio que seria o Jesus humano. E ele orou, Pai, afasta de mim, se possível, esse cálice. Porque ele sabia que o negócio era pesado. Mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, olha, gente, por isso que muitas vezes eu me questiono assim, né? Que evangelho que nós levamos hoje? Que evangelho barato. Que não valorizamos as coisas que fizeram lá para trás para nós. Nós não valorizamos a obra da cruz. Brincamos de igreja. Não entendemos o
que é o reino dos céus. Não tem que entender. Às vezes você fala assim, chegamos mais perto de Jesus, as pessoas não valorizam os mártires, pessoas que morreram por causa do Evangelho para chegar até nós aqui. Nós nem honramos aqueles, os nossos heróis na fé, e principalmente a obra redentora de Jesus. E essa mensagem que trouxe para vocês essa noite é que Jesus é a vida verdadeira. Ele ressuscitou no domingo, na sexta ele morreu, no sábado ele tirou as chaves da morte de Satanás. Hoje Jesus venceu a morte. E Jesus ressuscitou no domingo. Domingo, o túmulo está vazio. Realmente eu estive lá, está vazio o túmulo. Está vazio. Para nossa alegria, está vazio. Então hoje nós celebramos a vida. Por isso que eu falo, gente, ame a obra da cruz. Ame aquilo que Jesus fez na cruz. Porque não foi em vão. Não foi uma coisinha de nada. Não foi um sacrifíciozinho. Não foi um sacrifíciozinho. Foi muito mais que nós podemos imaginar. Ali nós recebemos a nossa carta de euforia. Ali nós recebemos a nossa libertação quando nós entendemos que Jesus na cruz, eu reconhecendo a obra dele na cruz, eu reconhecendo aquilo que ele fez por nós ali, eu tenho vida, eu sou salvo. E se eu morrer, eu vou ressuscitar. Porque ele ressuscitou, queridos. Olha que o evangelho é tremendo. Deus trouxe uma solução para nós. Deus trouxe uma solução para nós. É a ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu da morte, ele tirou o diabo pensou que tinha vencido Jesus, mas ele caiu nas suas sataneiras, porque quando ele matou o inocente, ele quebrou a lei, ele quebrou a obra do Senhor, porque ele ali perdeu a chave da morte. Satanás não tem mais a chave da morte, da vida. Está na mão de Jesus. E quem quer agora a vida, tem que passar por essa porta que é Jesus. Tem que passar por esse caminho que é Jesus. Tem que passar por essa vida que é Jesus. Só Jesus transforma o coração, querido. Só Jesus, através de eu reconhecer Jesus, obrigado, porque o Senhor fez na cruz. Eu não teria como me salvar, querido. Nem você. Nós não tínhamos mais salvação. Nossa condenação já estava lá desde Adão. Adão perdeu a chave da vida. Ali onde entrou o pecado, entrou a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos de uma raiz adâmica pecadora. Nós vivemos com uma genética já de fábrica, né? Não precisamos fazer força para pecar. Nós nascemos debaixo do pecado já. Mas Jesus trouxe uma solução para nós. E essa solução é a obra da cruz. Quem quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Se nós queremos seguir a Jesus, se nós quisermos ter a vida verdadeira em Cristo, né? Não viver de uma religião. Religião é uma coisa que eu faço como um ritual, mas uma vida plena, não. Eu tenho que viver Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu tenho que estar em comunhão com Ele, eu tenho que ouvir a voz dEle todos os dias. Isso não é sacrifício, porque Ele já pagou o sacrifício. Agora, quando nós vivemos a vida de Jesus, quando nós trocamos a nossa por Ele, todos os nossos medos vão embora. Todas as nossas aflições vão embora. As nossas lutas não são mais nossas, são deles. A alegria é nossa, a glória do Senhor, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Nós somos iluminados porque a luz de Cristo vem em nós. Nós somos transformados em uma nova criatura. Então nós vemos que Jesus na cruz, Ele nos resgatou do quê? Do pecado.
Moisés resgatou o povo de Faraó. Jesus nos resgatou de quem? De Satanás. Olha, o Velho Testamento é a sombra do novo. Jesus nos resgatou das obras de Satanás. A nossa condenação era certa antes de Jesus. Mas veio o Redentor, veio o Salvador, e eu creio, você também crê. E hoje nós temos a vida, e essa vida nós podemos celebrar todos os dias até a vinda dele. Ou se nós formos antes também, né? A vinda de Jesus vai voltar aqui na terra, resgatar a sua igreja. Mas ela pode ser pessoalmente para mim, ou coletivamente para mim, para a igreja também. A igreja de uma forma geral, a igreja espalhada na face da terra, né? Só existe uma igreja. A Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, 6, 7, 8, 9, diz que só existe um só Deus, um só pastor, um só Pai, um só Espírito, um só Jesus, um só Salvador. Então só existe uma igreja na face da terra. A igreja dos santos, que são lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós somos essa igreja. Só que nós temos que ser uma igreja relevante. Não podemos achar que o evangelho é só vir no domingo, ouvir uma palavra, essa palavra foi boa, não, essa palavra não foi boa. Aí a gente começa a julgar. Em vez de nós vivemos a palavra, nós começamos a julgar a palavra. Não, nós temos que viver o evangelho. Quando você vê a história de Paulo, né, o apóstolo Paulo, gente, aquilo claro que Paulo está no nível, né, ele chegou até a falar que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele estava no nível, né, de seguidor de Cristo tremendo. Nós somos os discípulos de Jesus, nós somos o sal da terra. Onde nós chegamos, a luz chega. Nós temos a voz da verdade. Nós temos as boas novas. Então nós temos a vida. A igreja hoje ela tem a capacidade de levar as boas novas para quem não tem. De ser um mensageiro das boas novas. Antigamente, lá em Ezequiel capítulo 3, fala que nós somos os atalaias do Senhor. Quem sabe o que é atalaia aí? Os mais antigos já sabem, né? Atalaia é um mensageiro. Era um carteiro, vamos dizer assim. Correspondente, levava as notícias de um lugar para outro, né? Esse era o atalaia, né? Ele pegava uma correspondência e andava quilômetros até levar lá no destino. E nós somos os mensageiros das boas novas. O mundo aí fora, amigos, amados irmãos, está necessitado de Jesus. Estão carentes, estão procurando, não conseguem enxergar a salvação. Porque, segundo Coríntios 2, 4, o Deus desse século cega o entendimento das pessoas para não verem a glória de Deus. Acho que é 2 Coríntios 4, 4, não sei se é esse versículo. E quem que é o Deus desse século? Satanás. As pessoas estão cegas. E nós que somos os agentes das boas novas, nós vamos tirar a venda dessas pessoas. Né? É isso mesmo. Ó. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Né? Quem que são os incrédulos? As pessoas que não creem. Né? Pessoas que estão céticas. Né? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que ele faz, o diabo? Cega as pessoas, né? Nós temos essa missão agora, de onde nós formos, né? Não importa. Se é no trabalho, se é no vizinho, se é no parente, se é na rua, no amigo, no conhecido, desconhecido, tirar essa venda. Nós somos o quê? Sal da terra. Somos a luz do mundo. Temos que refletir o quê? A luz de Cristo. A nossa boca tem que sair palavras de vida e vida em abundância. Então vocês entenderam que Moisés libertou o povo da escravidão de Faraó. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Ah, quer dizer que agora eu não peco mais? Não falei isso. Falei isso não, né?
se eu falasse isso, eu estava sendo mentiroso, né? Na verdade, a Bíblia fala, né? Se nós falamos que nós não pecamos, nós somos o quê? Mentirosos, né? Tá, 1 João, isso, né? 1, né? Acho que é 1,9, né? 1 João 9, né? Rony, me ajuda aí. 1 João 9, né? Se nós falarmos que nós não temos pecado, nós somos, né? Mas a solução para o pecado está aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Então, na vida do cristão, queridos, o pecado agora é um acidente. Não é corriqueiro, tá? Porque se for corriqueiro, né? Já não é mais, já não cabe mais arrependimento, né? Que daí já é a mente cauterizada. Tem pessoas que têm mente cauterizada. Ela peca sempre naquela mesma área. Pum, cai ali. Pum, cai ali. Parece que o pecado já quem já jogou sinuca no barzinho, né? A caçapa viciada, a bola cai ali, ela cai no corredor, já vai ali, né? Quem lembra da sinuca aí, né? Eu quando brincava de sinuca, assim, tinha uns lugarzinhos que a bola ia sozinha, assim. Então, assim, são as pessoas que pecam conscientemente. São as raposinhas que existem dentro de nós. Mas, graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu o resultado, deu a solução para nós. E todas as áreas que nós pecamos, nós temos um advogado, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que se nós confessarmos os nossos pecados, confessarmos, né, para ele ou para outra pessoa, né, você é perdoado e volta a andar na luz. Vocês estão entendendo que andar com Cristo, o pecado é um acidente. Quem que não peca aqui? Eu já pequei várias vezes. Por palavras, por sentimentos, por decisões, por não fazer. Porque tem pecado da omissão também, sabia, né? Pecado da omissão é quando você tem que fazer uma coisa e não faz. Esse é o pecado da omissão. Deus fala, tipo, você fazer uma coisa e você não faz. Você é omisso. É pecado também, é iniquidade. Mas tem pecados que são mais visíveis, né? Pecado da falta de fé, da ingratidão, da insatisfação, da murmuração, pecados da cobiça, né? Deseja uma coisa, cobiça outra, né? Pecados da mentira e vai indo fora, né? E nós temos que pular todos. Agora nosso compromisso é com a luz. João 8:32, um versículo que até o nosso presidente atual fala bem claramente, né? Que ele fala bem claramente sobre esse versículo, né? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, você quer uma solução para a tua vida, a verdade vai te libertar do quê? O que ela vai te libertar? Do pecado. Mas na verdade ela vai te libertar da mentira. Certo? Porque a mentira às vezes é parecida com uma verdade, mas não é a verdade. Segundo estudiosos, se contar uma mentira bem contada, né? Ela se torna uma falsa verdade, né? Eu não vou dizer que é verdade, que não é, uma falsa verdade, né? Então, por isso que a luz, Jesus, quem que é a verdade? A verdade é Jesus. Ele fala assim, eu sou o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é essas três coisas características de Jesus. Ele que nos leva ao caminho para chegar ao Pai. Ele é a ponte que nos liga ao Pai. Existia um abismo entre Deus e o homem, que era o pecado. E Jesus faz essa conexão. Agora existe uma ponte que liga Deus ao Pai. Então esse é o caminho. A verdade é a que nos liberta das mãos de Satanás. Aí o nosso compromisso hoje é com a verdade. Não é contar a historinha da carochinha aqui na frente.
contar as verdades bíblicas, né? O que Jesus fez, onde ele operou, o que ele fez, quais são os mandamentos, quais são os estatutos de Deus, né? Quais são as regras que nós devemos seguir, né? Jesus falou assim, sabemos que Moisés recebeu 10 leis, né? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, você vai ter só Deus, né? Adorar a Deus acima de todas as coisas, né? E Jesus resumiu essas 10 leis em duas, que não é fácil cumprir. A primeira é fácil, né? Quer dizer, não é tão fácil também, mas é fácil. É mais fácil, vamos dizer assim, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Acima de tudo. Então, quando nós conseguimos cumprir essa primeira, né? Daí vamos para o segundo ato, né? E a segunda fase, amar ao próximo, né? Aí o negócio pega, né? Aí é um exercício de fé. É o exercício que é o nosso dia a dia agora. Amar o próximo, né? Perdoar o próximo, né? Não aceitar ofensa. Não deixar cair no coração, né? A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, né? Provérbios fala isso, né? Não lembro qual o provérbio, né? Acima de tudo, guarde o teu coração para não pecar contra Deus. O que é guardar do coração? Não ser precipitadamente julgador, julgar rápido. Espera um pouquinho, deixa Deus falar. Se vir uma situação, não resolva rápido. Não deixe cair as coisas que não têm valor no teu coração, né? Sabemos que a mulher é o vaso mais fraco, né? O homem pode falar teu feio, seu gordo, barrigudo, você não está nem, né? Sabe o que é mesmo? Não está nem. Agora a mulher, você fala assim, nossa, teu cabelo está feio, né? Meu, acabou com a tua esposa, né? Ela já ficou magoada, caiu no coração, né? E para tirar isso aí, depois é complicado, né? Aí é uma novela, né? Cadê os varão aí, né? Então você cuida muito bem que você fala para tua esposa, né? Sempre elogia ela, né? Sempre elogia. Nossa, por mais que esteja feio, né? Teus cabelos estão bonitos, mas pode dar uma melhoradinha, né? Mas tá bonito. Estou brincando aqui. Então, gente, a vida é para nós vivermos intensamente com Cristo. Não viver uma religião, não viver um evangelho só de conhecimento de palavras, de versículos bíblicos, não. Mas viver o evangelho, aquele cara que edificou a casa sobre a rocha. E essa rocha, a pedra angular é Jesus. Essa rocha é Jesus, né? Vai vir tempestade? Vem. É fácil ouvir a palavra, né? É fácil ser crente de banco, é fácil, né? Qual a diferença de crente e discípulo? Vou perguntar para vocês aí. Quem sabe me responder essa? Qual a diferença de crente e discípulo? Opa, aí, ó. Nota 10. Parabéns. Oh, parabéns. Nota 10. Crente crê, mas não pratica. Eu creio. Mas chega na hora da prática, não, isso é muito difícil fazer, não vou fazer, né? Não é assim? Tem muito crente nas igrejas aí, querido. As igrejas estão cheias de crente aí. Nada errado quanto isso, né? Mas o discípulo não. O discípulo é aquele que segue os passos do mestre. Ouve, né? Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então nós temos que afinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Para ser direcionado por Ele, para ter uma vida repleta, plena de alegria, né? Se tem áreas da tua vida que ainda não tem luz, vai entrar a luz ali. Amém? Você crê, né? Recebe essa palavra? Amém? Vamos para a ceia, então, cadê o pessoal do louvor aqui? Vamos celebrar a ceia, né? Então, essa ceia, Jesus estava lá com seus discípulos, né? 1 Coríntios capítulo 11, Paulo também, ele fala a mesma coisa, né? Sobre acerca da ceia do Senhor. Então, nós vamos agora tomar a ceia. Vamos fazer um memorial, né? Até que Jesus volte, venha. Jesus vai voltar uma noiva. Vai buscar uma noiva aqui, né? Uma noiva virgem, sem mácula e
tem rugas, né? Jesus não vai buscar uma igreja de SAMU, não, né? Vai chegar, vai buscar a igreja, tá todo mundo nas macas, não. Uma igreja virtuosa. A igreja de Jesus é linda. Você faz parte dessa igreja de Jesus. Você faz parte desse evangelho. Você faz parte da vida em Cristo. E hoje nós vamos agora aqui tomar a Santa Ceia, né? Ali está o pão e o vinho, né? E a Santa Ceia representa a vida. Ela serve até para enfermidade, sabia? Quando você toma a ceia, você é curado. A palavra de Deus fala, não só eu que estou falando. Eu não estou falando nenhuma heresia aqui, mas a palavra de Deus que diz que muitos fracos na fé, né, são ativados, são curados, porque é o Senhor que restaura. Quando nós tomamos a ceia, nós voltamos à comunhão com Ele, né? Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, Jesus pegou o pão, era um pão grande, e partiu, né? Nós não fazemos aí por causa das restrições também para que fique mais organizado e mais rápido, né? Então, ali já está o pão partidinho já, né? Já está picadinho ali, né? Cortado, né? Então, Jesus partiu o pão. O pão representa o corpo dele moído na cruz do Calvário, né? Então, Jesus partiu o pão e deu para os seus discípulos. Para quem que ele deu? Para os seus discípulos, seus apóstolos que estavam do lado, né? E tendo dado graças, o partiu disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Então, Jesus, ali está a ceia, né? Pegou o pão e falou: esse aqui é o pão, é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Quando vocês tomarem a ceia, você está lembrando que Jesus vai voltar. E esse é o maior projeto, o maior anseio da igreja, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, né? Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Então ali está o vinho, né? O sangue, né? O sangue de Jesus, o cálice, né? Aqui é a água, mas ali está ali o vinho, né? Então ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então nós vamos comer o pão e beber o vinho, né? Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é um memorial, né? Essa é a Páscoa verdadeira. Jesus é a Páscoa. Esse é o memorial que nós temos, a Páscoa do Velho Testamento, da Velha Aliança, se resume na Páscoa, quando nós praticamente, só que os elementos agora são outros, né? É o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue de Jesus. Nós estamos relembrando que nós éramos escravos do pecado, que Jesus nos libertou. Vamos tomar a ceia? Vou pedir alguém para servir para nós aí, né? Pode ser Mariana? Pode ser? Mariana servir para nós a ceia, por gentileza. E vamos louvar o Senhor enquanto isso, né? Mariana serve aí.